Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Você que está cada vez mais próximo da sua vaga, nós estamos estudando a Lei 11.340, a de 2006, nada mais é do que a Lei Maria da Penha, não é isso? Nós estamos estudando os artigos 1 a 24A e mais o artigo 41. E se Deus quiser, ao final estaremos em plenas condições de acertar as questões. Gente, nós já tratamos durante o nosso curso sobre diversos aspectos, principalmente quanto àqueles que deverão ser ali, muito bem guardados por vocês, que é a questão da assistência à mulher e principalmente quais devem ser as condutas dos policiais no que diz respeito à assistência à mulher. Nós daremos sequência aqui, vamos tratar de mais alguns assuntos e, se Deus quiser, com isso, avançaremos firmes e fortes para a nossa prova. Vamos lá? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Nós estamos na aula 3. Nós estamos estudando a Lei 11.340 e, nesse caso, esta importante lei, ela traz para a gente aí, então, o contexto da violência, não é isso? O contexto praticado, então, da violência praticada contra a mulher, no âmbito familiar, no âmbito doméstico, ok? De novo, quero simplesmente lembrá-los quanto a essa questão aqui, ó, não é lei complementar, ok? É uma lei ordinária. Aqui foi na hora de eu digitar, pode ter certeza que aquele completar lá do nosso velho querido computador, acabou então que veio com esse pequeno erro. Por favor, considere Lei Ordinária 11.340. Vamos agora para um novo resumo. Qual o nome do resumo, professor? Procedimentos. Vamos falar então sobre procedimentos. Procedimentos é o seguinte, gente. Olha, nós falamos até agora de quais são então as providências que deverão ser tomadas, por exemplo, pela autoridade. A autoridade, então, vai pegar e vai tomar todas aquelas providências, vai pegar esse processo todinho e vai mandar para o juiz. E aí, na hora que chegar lá na mão do juiz, o que nós deveremos fazer? É sobre isso que nós falaremos agora. Então, crie aí, por favor, um resumo chamado procedimento, ok? É sobre isso que nós vamos falar. Procedimentos, ou seja, é aquela situação em que aqueles documentos que foram colhidos pela autoridade policial chegam então lá no Poder Judiciário e aí, o que deverá fazer o juiz? Vamos lá. Ao processo, ao julgamento e à execução de causas cíveis e criminais que sejam decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a mulher, gente, serão aplicados as normas do Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, além da legislação específica relativa à criança, ao adolescente, no caso o ECA, e também em relação ao idoso, tá? Desde que não haja conflito com as normas aqui estabelecidas. O processo. Esse processo chegou ao juiz. O que vai acontecer com esse processo? Tá? Então, ele será processado. Aqui processado está no sentido lato. Vai haver um julgamento. E vai haver uma execução. Pronto. Beleza. Professor, mas assuntos cíveis quanto para assuntos criminais. Tá, professor? E aí? Olha, professor, é o seguinte, quando for feito o processo, o julgamento e execução dessas questões aqui,
Quais são os documentos que eu, então, no caso, o juiz, vai utilizar para processar, julgar e executar esse processo? Ele vai usar a lei 11.340, ele vai usar o Código de Processo Penal, ele vai usar o Código de Processo Civil, ele vai usar o ECA e ele vai usar o Estatuto do Idoso. Ah, professor, agora eu entendi. Quer dizer que quando tiver um processo de Maria da Penha, esse processo para ser então processado ali, ou seja, processado aqui, gente, vocês que são do direito, tá? Me permitam, eu me afastei um pouquinho aí do termo correto, ou seja, é tudo aquilo que ocorrerá, tá? Durante a fase ali do processo. Então, para que esse processo ocorra, para que ele seja julgado e executado, o juiz, então, lançará a mão destas normas aqui, da 11.340, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil, do ECA e do Estatuto do Idoso. O juiz vai pegar, vai misturar isso tudo aí e vai julgar o cidadão. Pau nele, não é isso? Pois é. Olha, nós temos, então, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembra que uma das finalidades da nossa lei, nós aprendemos isso lá na aula 1, era justamente fazer o quê? Criar, né, os juizados especiais, ou seja, dar condições de serem criados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Bem, esses juizados, professor, eles são órgãos da justiça? São órgãos da justiça ordinária. Guarde isso. Muito cobrado em prova, cobradíssimo. São órgãos da justiça ordinária. Eles possuem competência tanto civil quanto criminal. Então vão julgar todos os aspectos relacionados a estes crimes, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal. Eles poderão ser criados pela União, ou seja, no Distrito Federal, eles são criados pela União. E nos territórios também. E serão criados também nos estados. Então a União, quem é que cria juizado, tá, de violência doméstica contra a mulher? Deixa eu pegar aqui, ó. A União e os estados. A União vai criar juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher no Distrito Federal e nos territórios. Então, no Distrito Federal e nos territórios, quem é que cria juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher? A União. E nos estados, quem é que cria? Os estados. E para que servirão esses juizados? Gente, esses juizados, eles servirão para processar, julgar e executar as causas que sejam decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ah, professor, agora eu entendi para que serve o juizado. Então ele vai processar, julgar e executar as causas decorrentes, então, da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. É isso que faz, então, juizados de violência doméstica, tá bom? Os atos processuais. Os atos processuais, eles poderão ser realizados, inclusive, no horário noturno, tá bom? Isso deverá ser levado em consideração ali a lei de organização judiciária. Para a nossa prova, guarde isso aqui. Se a banca perguntar para você se os atos praticados no âmbito do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, se pode ser praticado no horário noturno, podem ser sim. Olha, é competente, presta atenção nisso aqui, ó. É competente por opção da mulher, tá? Para os processos cíveis, regidos por esta lei, o juizado. Então é o seguinte, presta atenção nisso aqui, porque eu não falei no caso
É ela que vai escolher, tá legal? Então, não esqueçam desse detalhe. Ela que vai escolher. Isso no caso dos processos cíveis. Professor, me dá um exemplo A mulher mora em São Paulo. Aí ela foi para Santos. Ela foi para Não esqueçam disso aí. E mais, nas ações penais públicas que sejam condicionadas à representação da ofendida. Então, existem algumas ações penais que, para terem prosseguimento, vão depender da representação da mulher. Então, a mulher deve manifestar o seu desejo de, então, prosseguir, ou seja, de seguir, de dar continuidade à ação penal pública. Então, nesse caso, se depende desta representação, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Então, me explica isso aqui, professor. Explico. A mulher foi na delegacia. Chegou lá na delegacia, por lei, né, por algum crime previsto aqui, a mulher vai e apresenta lá, faz a representação. Ela aí representa contra o homem, beleza. Aí quando acaba a cachaça, me desculpe os termos que eu estou usando, o que que acontece? O homem põe a mão na cabeça e fala, oh meu Deus do céu, o que que eu fiz? Aí chega pra mulher, chora, pede perdão, jura amor, fala que ela é tudo. Aí o que que a mulher faz? A mulher, coitada, cai nessa, vai lá na delegacia e fala, olha, eu fiz aqui uma representação. Aí sabe o que que você vai falar para ela? Você vai falar assim, eu estudei com o professor Galante, viu, doutora, senhora? Então, é o seguinte, se a senhora quiser renunciar à representação, não é mais aqui na delegacia, não. Agora é só lá no juiz. Aqui na delegacia não tem como mais fazer nada, não. Ah, é? É. Vai ser antes e, nesse caso, será ouvido aí o senhor promotor de justiça. Mas lembre-se, o que que cai em prova, professor? A de eu cometer uma ação aqui no âmbito da violência doméstica e pagar e a minha pena ser cesta básica ou ser uma multa? Não, não tem caso, não tem isso não, viu? É proibido, gente, a aplicação no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher
penas de cesta básica, penas de multa, tá? Então, ou seja, a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa ou qualquer outro pagamento de prestação pecuniária, não tem isso aqui na Lei Maria da Penha, não. Ah, eu fui lá, bati na minha mulher, agora eu vou pagar, minha pena vai ser distribuição de cesta básica. Não, não vai ser isso não. Está proibido. Cuidado, isso aqui, ó, despenca em prova. Vamos falar também das medidas protetivas. Despenca em prova também, viu, gente? Medidas protetivas de urgência. Lembra lá que nós falamos, olha, as mulheres poderão pedir as medidas protetivas, não é isso? E lá a autoridade deverá sintetizar e mandar logo para o juiz. O que poderá pedir, então, aí a mulher? Olha, recebido, gente, o expediente com o pedido da ofendida, lembra? Nós fazemos então o pedido, ela faz o pedido lá na delegacia, o delegado junta aquilo tudo e manda para o juiz. E aí então, o juiz, num prazo de 48 horas, ele então deverá tomar algumas providências. Quais são as providências que deverão ser tomadas pelo juiz? Ele deverá conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas. Ele vai determinar o encaminhamento da ofendida para o órgão de assistência judiciária, se for o caso, e vai comunicar ao Ministério Público para que o Ministério Público, então, possa ali providenciar ali as medidas, como, por exemplo, providenciar, se for o caso, a denúncia, tá ok? Beleza, professor. As medidas protetivas de urgências, elas poderão ser concedidas pelo juiz? Sim, elas poderão ser concedidas pelo juiz, tá? E estas medidas poderão ser feitas pelo promotor de justiça, o promotor de justiça pode pedir, ou também a ofendida, tá? Então ela pede, ou o promotor pede e o juiz concede. Estas medidas protetivas de urgência, professor, elas podem ser concedidas de imediato? Pode, elas poderão ser concedidas de imediato, é isso aqui que normalmente cai em prova, ó. Concedidas de imediato, tá? E para isso não vai sequer ter uma audiência com as partes ou mesmo ali a manifestação do Ministério Público. Cuidado com isso aqui que eu vejo direto em prova, tá bom? Muito cuidado isso aí. Então, professor, o que é mesmo que cai em prova? Isso aqui, ó. As medidas protetivas de urgências, elas poderão ser concedidas, então, de imediato. Essas medidas protetivas de urgência, gente, deixa eu marcar isso aqui para você. Essas medidas protetivas de urgências, elas poderão ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas em qualquer tempo por outras que se mostrem, gente, mais efetivas, mais eficazes. Então, se cair na nossa prova, medidas protetivas de urgência podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente? Podem. Podem ser substituídas por outras que se mostrem mais eficazes? Pode, tá bom? Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, gente, conceder ainda novas medidas protetivas de urgência. Ah, suponha que aquelas que foram concedidas pelo juiz não resolveu o caso. Vai lá e aumenta, concede novas medidas protetivas de urgência. Professor, pode haver a revisão daquelas que foram concedidas? Sim, por exemplo, o juiz determinou que o autor ficasse distante da vítima a 300 metros. Só que ficou pouco, ele fica gritando. O que o juiz faz? Coloca ele a 1 quilômetro de distância. Pronto. Ele estava proibido de falar só com a mulher. Não, o juiz vai lá e revê. Ele está proibido de falar com a mulher, com a mãe dela, com o pai dela, com o irmão dela, com os amigos. Ele não pode mandar recado por eles. Pronto. Ou seja, ele pode rever sim, tá? É claro que ele vai sempre fazer isso com vistas ali, preocupado com a proteção da mulher, dos familiares, do patrimônio dela. E esta revisão, ou este aumento de novas, né, ou acréscimo de novas medidas, sempre vai ouvir o Ministério Público e o Ministério Público vai se manifestar nesse sentido.
Em qualquer fase do inquérito policial ou ainda em qualquer fase da instrução criminal, gente, é possível que o agressor seja preso? Sim, caberá a prisão preventiva do agressor. Lembrando que quem prende é juiz. Essa, então, medida poderá ser decretada pelo juiz de ofício, ou seja, o juiz toma essa iniciativa, poderá ser mediante pedido do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial. Isso aqui também despeca em prova. Então, em qualquer fase do inquérito policial, caberá o quê? Prisão preventiva do agressor, tá bom? É possível? É. O juiz, ele pode revogar a prisão preventiva? Pode. O juiz poderá revogar a prisão preventiva. Mas para isso, ele deverá, então, no caso, verificar a falta de motivo que subsista, ou seja, no caso, o agressor já não mais oferece qualquer perigo à vítima, ou seja, outra mulher. Nesse caso, poderá revogar. Mas se precisar, pode decretar de novo? Pode. Então vamos lá. O juiz pode, então, revogar, mas como pode decretá-la novamente? A ofendida, gente, ela deverá ser notificada de todos os atos processuais relativos, então, ao agressor, especialmente aqueles que dizem respeito ao ingresso e à saída da prisão. Ah, o agressor saiu da prisão, a mulher vai ser avisada. Olha, o agressor saiu da prisão, tá bom? Além disso, o advogado dela também vai ficar sabendo de todos os atos processuais praticados pelo agressor. A ofendida, ela não poderá entregar a intimação ou a notificação ao agressor. Então, aquele negócio lá, vou pegar, a ofendida pega o documento e fala, vocês dois moram aqui, você entrega pro seu marido. Não, não tem esse negócio não. Então, muito cuidado com isso aqui, que isso aqui cai muito em prova. Judiciário, se houver algum tipo de notificação lá por parte da polícia, por parte da autoridade, menos a ofendida. Ela não vai fazer nada disso. Agora, vamos lá as medidas protetivas. Isso aqui é um novo resumo para nós. Anotem aí. Medidas protetivas. Foi constatada a violência doméstica ou familiar contra a mulher, gente, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, tá? Um conjunto de medidas protetivas de urgência, que inclusive poderá ser aplicadas em conjunto ou separadas. Quais são as medidas de urgências que poderão ser aplicadas, então, ao agressor? Se ele tiver posse ou porte de arma, deverá ser suspenso imediatamente ali, tá? A posse ou a restrição do porte de armas. E necessariamente deverá ser feita a comunicação ao órgão competente. Suponha-se que ele seja, então, integrante da Polícia Civil, seja integrante da Polícia Militar, por exemplo. Então, imediatamente será comunicado o fato ao órgão competente. Ele poderá ser obrigado a se afastar do lar, do domicílio ou ainda do local de convivência com a ofendida. O juiz pode fazer isso? Não só pode, como faz. Ele determina, então, por favor, o senhor, então, se afaste do lar, do domicílio, do local. Está determinado. Então, são medidas protetivas de urgência. O juiz poderá, então, deverá determinar, proibir, então, ali o agressor. Ele poderá proibir a aproximação da ofendida, dos seus familiares, das testemunhas, fixando um mínimo de distância. Lembra aquele exemplo que eu acabei de dar para você aqui? Pois é, ele vai falar então para o agressor, você está proibido de se aproximar da sua ex-esposa, dos familiares e das testemunhas, você não poderá ficar num local
aos familiares ou testemunha por quaisquer meios de comunicação. Mandar recado, mandar o WhatsApp, nada disso vai poder, tá bom? Ele vai ficar proibido de frequentar determinados lugares. A ideia é justamente o quê? Preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Imagina, por exemplo, a ofendida trabalha num shopping. E o que ele faz? Todo dia ele está lá no shopping. Você deverá ficar em um local a pelo menos 1 quilômetro de distância da mulher. Pronto. Isso acontece? Acontece. Outras medidas que poderão ser aplicadas ao agressor. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores. Normalmente, quando tem filhos, o juiz pode achar que se há tem que afastar mesmo. Outras medidas. Prestação de alimentos provisórios. Ô, meu amigo, a maioria das mulheres tinham medo de tomar as providências porque ficariam sem condições de sobreviverem. Pois agora, ó, imediatamente o juiz pode fixar os alimentos provisionais ou provisórios, a pensão alimentícia, fixa logo. Essas medidas que nós acabamos de falar, então, que poderão ser aplicadas contra o agressor, não impedem a aplicação de outras, tá? Que estejam previstas na legislação em vigor. Evidentemente que a ideia é sempre procurar ali, ou seja, proteger, sempre então tratar ali da segurança da ofendida, das circunstâncias que exigem esta proteção, tá? Devendo toda a providência ser comunicada ao Ministério Público. Na hipótese, gente, que nós acabamos de falar aqui, ó, de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se houver essa situação, o agressor, então, o que deverá ser feito? Olha, o juiz vai comunicar, então, ao respectivo órgão, corporação ou ainda à instituição sobre as medidas protetivas de urgências que foram concedidas e vai determinar a restrição do porte de arma. Então, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar recebe lá a comunicação do juiz e aí o responsável por aquela instituição imediatamente, então, retira a arma ali daquele agressor, tá? E nesse caso, o superior imediato do agressor é ele que vai ficar responsável pelo cumprimento da ordem judicial. Sob pena do seguinte, se ele não cumprir a ordem judicial, ou seja, se o superior não cumprir essa ordem, como por exemplo, tirar a arma do agressor, ele poderá responder pelos crimes de prevaricação ou de desobediência, ok? Professor, para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, o juiz, ele pode pedir a ajuda da polícia? Pode. Se o juiz perceber que essas medidas não estão sendo efetivas, ele pode pedir ajuda, pode pedir então o auxílio da força policial. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. As regras do Código de Processo Civil, aquelas que forem cabíveis aqui na nossa lei, poderão ser aplicadas? Poderão, tá? Então, no que couber, poderá ser aplicadas aqui as normas previstas no Código de Processo Civil. Meus queridos heróis, minhas queridas heroínas, mais uma vez avançamos fortes ao nosso rumo, que é a nossa aprovação. Continue assim, firmes, fortes, dedicados, focados e prepare-se para um resultado à altura do desafio, ok? Vou ficando por aqui, um enorme beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.